eu finalizo essa frase, né, esse gancho que eu fiz agora com a pergunta da vitamina D e qualquer suplemento, a gente pode estar colocando suplementos, né? Desde que não sejam suplementos associados a calorias, né? Que às vezes a pessoa toma alguma outra coisa, mas assim, suplementos nutricionais, daí não teria tanto problema se a pessoa tem indicação. Ô Fran, o ômega 3 ele quebraria o jejum, né? Talvez o ômega 3 é que a pessoa, talvez no período do jejum, ficasse sem tomar, né? Deixar para tomar depois, né? Ah, sim, Então daí a gente vai ter que verificar como que está sendo feito, qual que é o veículo desse suplemento. Ômega 3 a gente sabe que é um óleo, aí já não seria tão interessante. Agora, por exemplo, vitamina D, vitamina B12, às vezes a pessoa toma cálcio, alguma coisa nesse sentido, o ferro mesmo, aí não tem problema, né? Mas whey, creatina mais ou menos, mas whey, em relação ao ômega 3, às vezes maltodestrina, esquece, isso daí não tem como, porque vai quebrar o jejum, porque eles estão relacionados a todo o metabolismo, relacionado ao metabolismo energético. Então, daí Agora, já entrando na parte final aí, porque o tempo, né, passa rápido demais, né? Estamos com quase uma hora de live, né? Aqui uma pergunta também que o pessoal costuma fazer, né? Durante o jejum intermitente, quem faz perde massa muscular? Isso é uma pergunta bem interessante, né? O que você acha? Então, o jejum intermitente, como que é o mecanismo dele, né? Só relembrando, ele vai fazer com que você gaste sua energia primeiro da glicose, das suas reservas, depois da gordura, né? Isso faz com que você utilize os depósitos de gordura para você estar fazendo as suas reações químicas, as suas funções do dia a dia de maneira contínua e você consiga seguir a sua vida, porque você vai estar gastando aí a sua reserva energética de gordura. Mas a gente tem que pensar que esse paciente está em déficit calórico, né? Se o paciente está em déficit calórico, quer dizer que ele vai perder peso, tá? E assim, não existe uma fórmula mágica que eu viro para o paciente e falo, você vai iniciar a dieta e aí você vai perder só gordura. Você vai ficar com 100% da sua massa muscular preservada, né? Isso não existe. O que existe são métodos de emagrecimento em que a pessoa vai manter a massa magra ou ganhar massa magra nesse processo. E isso a gente pode lembrar, por exemplo, de um paciente, vou dar um exemplo até de consultório, paciente que faz musculação e ele mantém um treino, ele acaba por manter e até ganhar massa magra nesse processo, porque ele faz um déficit calórico, mas quando ele vai comer, ele come de uma maneira extremamente controlada e isso faz com que ele não perca, né, tenha uma perda da massa muscular. Mas pode acontecer sim, mas isso é algo que a gente pode estar organizando com o paciente para que não seja algo muito impactante e acaba que ele vê tanto benefício também na perda de gordura, nas outras coisas que a gente falou, que ele segue aí no jejum intermitente. Exatamente, a gente comentou sobre o GH, né, que aumenta durante o jejum. Então, de alguma Isso. forma, ele ajuda a preservar a massa muscular. Mas é óbvio que se você faz um jejum prolongado, também você tem risco de perder proteína e perder massa muscular. Mas é como a Fran lembrou, né? O período que você vai fazer a janela de alimentação, você ingerindo uma quantidade maior de proteína, você não tem essa perda. O que não se recomenda e não tem sentido é você querer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero perder peso e quero hipertrofiar. Aí fica mais difícil, não tem como. É difícil pra caramba. O cara que quer fazer jejum intermitente quer o bulking, o bulking que a gente fala, né? Ele quer crescer ao mesmo tempo. Não tem como. O cara que quer crescer, quer hipertrofiar e ganhar massa muscular de uma forma consistente, aí ele tem que fazer uma dieta hiperproteica e aí é difícil num período ali de 6 horas do dia, 8 horas do dia, ele consumir toda a quantidade de proteína que ele precisa. É difícil, né? É mais difícil. Assim, é o ideal, né? É o que a gente vê que tem uma procura grande. Eu quero perder gordura e quero ganhar massa. Perder um pouquinho de massa no começo, às vezes para perder mais gordura,
mas você pode tentar pelo menos manter essa massa, né, se possível, ali dentro da perda de gordura, e depois, num segundo momento, ou até concomitantemente, você ter a perda de gordura e aumento de massa. Mas isso não vai ser que nem em que eu vou ter realmente o bulking, né? Eu vou ter um ganho de massa muito grande. Mas você já consegue dar uma mantida nesse paciente, né? Mas não vai ser um ganho de massa muito grande mesmo. Talvez para essas pessoas que querem hipertrofia, talvez ela faça um período de jejum intermitente, diminui ali o percentual de gordura, diminui a gordura corporal, a gordura visceral, e aí depois ele entra no processo de dieta hiperproteica, aí sim ele vai entrar na questão do bulking, né? A Efe Alencar está perguntando a partir de qual idade pode-se utilizar o jejum. O jejum, assim, para crianças não é recomendado, obviamente, né? Acho que a partir dos 18 anos, Fran. Normalmente a questão da adolescência, né, é uma questão em que eu preciso realmente de nutrientes e calorias ali de uma forma bem balanceada, produção de vários hormônios, eu tenho a produção de várias proteínas e reações em que a pessoa está em desenvolvimento e crescimento, então não é recomendado, né? Normalmente a gente utiliza na fase adulta já, em que já tem um controle maior de tudo isso, a pessoa pode ter um déficit calórico tranquilo, em que isso não vai afetar o desenvolvimento físico e, enfim, de todas as reações aí do organismo. Exatamente, né? A questão ali do, por exemplo, do adolescente que come muita besteira, fast food, né? Essas paradas, aí é óbvio que não é o jejum intermitente, mas é uma dieta hipocalórica, low carb, que a gente fala, né? Com baixa ingestão de carboidratos ruins. Isso aí é para todo mundo, né? Então Precisa de uma reeducação alimentar, né? exatamente, é uma reeducação alimentar. E não é nem um jejum intermitente, é uma reeducação alimentar com uma restrição calórica. Né? Que isso aí é óbvio. As pessoas, hoje a gente vê muito adolescente, é um problema crônico, é uma pandemia hoje no Brasil, a quantidade de adolescentes e crianças obesas e com sobrepeso. Isso é um absurdo. Né? Mas isso aí a gente tem que ir nos pais, no que os pais comem. Então, muitas vezes, o problema não é a criança ou adolescente, o problema é o que é o tipo de alimentação da casa. Porque a criança está se alimentando o que a casa está se alimentando. Então, aí tem que haver uma correção a nível dos pais, de corrigir a dieta da casa, primeiro eles e depois a criança vai ter os benefícios, né? E é muito prático isso, né? Come fast food, pede iFood, pede não sei o que lá. E aí, realmente, não tem como. A pessoa já começa a criar um quadro inflamatório lá desde a adolescência. E aí são os adultos que chegam com 30 e poucos anos, hipertensos, diabéticos, obesos, com problema cardíaco e outros problemas, né? Exato. É isso. A alimentação da casa é essencial, né? A criança a partir de 1 ano, né? É um pouco mais, mas inicia a alimentação da casa, né? Então ela precisa realmente estar num ambiente que não seja obesogênico. Isso a gente fala muito, tá? Sobre o ambiente obesogênico. Um ambiente em que te estimula a comer de forma errada, os alimentos errados, na quantidade errada, na hora errada. Então, assim, eu vou dar o meu exemplo, né? Porque o meu filho tem 1 ano e 1 mês, né? Então, assim, eu sou muito chata com a alimentação e com a chata no bom sentido, né? Para a minha alimentação e, consequentemente, para ele. E ele, desde pequeno, come muito bem, porque eu sempre, lógico, tem as dificuldades, a gente sabe da dieta da infância e é muito difícil. Aceita bastante coisa, muito natural, e eu ofereço somente alimentos naturais, alimentos relacionados a um alto valor nutricional, e isso vai, com certeza, impactar na adolescência e na fase adulta dele, e assim como as mamães que estão assistindo aí, é muito importante a gente pensar nisso, né?